Fala pessoal, tudo bem? O meu nome é Estevam, eu sou sócio aqui do escritório Gelson Ferrarese e hoje eu estou aqui para falar sobre um tema já bem conhecido dos bancários, que é as horas extras e quando que são consideradas horas extras no caso dessa classe. É muito comum no Brasil a gente considerar hora extra apenas aquela efetuada após a 8ª diária, né? Então, por exemplo, um trabalhador que tem a sua jornada definida como das 9, início às 9 e finalizando às 18 horas com 1 hora de intervalo. Quais seriam as horas extras para a empresa pagar quando ele efetua um trabalho extraordinário? A partir das 18 horas, certo? De fato, não está errado a gente pensar assim. Porém, existem algumas categorias, como a do bancário, que é regida por um regramento, por um regulamento específico. E é sobre isso que eu quero tratar hoje. Então, no caso dos bancários, a regra geral para essa categoria é a jornada de 6 horas diárias. Isso é definido pelo artigo 224 da CLT e prevê que todo bancário deve trabalhar 6 horas por dia. A exceção a isso é prevista no parágrafo 2º da mesma norma, que traz as condições, na verdade são 2 requisitos para que o bancário possa elastecer essa jornada e trabalhar 8 horas. O primeiro requisito é um requisito objetivo, matemático, que basta olhar no contra-cheque, pois diz que ele precisa receber, em relação ao salário base, uma gratificação de no mínimo 1/3. Isso até, muitas vezes, os bancos pagam até mais que isso, pois é previsto na convenção coletiva, que nós vamos tratar depois, que esse mínimo em relação ao salário base seja de 55% ou 50%. Então, o primeiro requisito é olhar no contra-cheque do bancário. Em relação ao salário base, ele recebe mais de 50%, 55% de gratificação de função? Se sim, o primeiro requisito está preenchido e ele, em tese, pode trabalhar 8 horas. Já o segundo critério diz respeito a questões subjetivas, ou seja, que demandam uma análise criteriosa da realidade fática do bancário. Ele possui cargo de confiança? Apesar das nomenclaturas, as atividades dele realmente definem que ele possui determinada autonomia para ser considerado um cargo de confiança aos olhos jurídicos? Bom, o que a gente tem visto é que a maioria dos bancários que nos procuram, apesar de possuir uma nomenclatura bonitinha lá de gerente de operacional, gerente administrativo, gerente de relacionamento, quando a gente vai analisar as realidades do dia a dia, a gente encontra atividades burocráticas, técnicas que, novamente, aos olhos jurídicos do Poder Judiciário, não evocam para si um cargo de confiança. Assim, o segundo critério não é preenchido. Então, como é possível ver da leitura do artigo 224, não é necessário um dos 2 requisitos para que o bancário possa fazer uma jornada de 8 horas de trabalho. É necessário que os 2 estejam preenchidos. Logo, quando é constatado que o cargo de confiança é inexistente, apesar da nomenclatura, aquele bancário faz jus ao recebimento da 7ª e 8ª hora. Isso porque é constatado que durante uma boa parte do seu contrato de trabalho, ele trabalhou 8 horas. Isso é possível ver no ponto, né? Muitos bancários me perguntam assim, bom, mas no meu ponto lá tá certo que eu faço 8 horas, como é que eu vou reclamar uma hora extra que já está no meu ponto? Sim, porque a partir do momento que é descaracterizado o cargo de confiança, o bancário passa a ser enquadrado na jornada de 6 e a 7ª e 8ª hora é considerado extra. Logo, o banco precisa fazer esse pagamento. Esse é o pedido da 7ª e 8ª hora do bancário. Bom, apesar de tudo isso, o maior questionamento que a gente recebe hoje de bancários é o seguinte: bom, doutor, mas e aí? Vocês ainda estão fazendo esse pedido de 7ª e 8ª hora mesmo com a reforma trabalhista? Sim, mas explicando um pouquinho em relação ao que modificou com a reforma trabalhista. Como você sabe, muitos artigos foram modificados e outros tantos foram incluídos. Dentre esses que foram incluídos, eu chamo a atenção para o artigo 611-A, que prevê o que ficou conhecido como o negociado sobre o legislado. Esse artigo definiu que a convenção coletiva e o acordo coletivo que são negociados terão prevalência sobre o que é legislado, sobre a própria CLT. E com base nisso, no ano seguinte, em 2018, na convenção coletiva dos bancários, foi incluída a 11ª cláusula com a seguinte redação que você vai acompanhar aqui no vídeo. Essa cláusula sempre tratou sobre gratificação de função do bancário, mas teve a inserção agora do parágrafo 1º,
que prevê que quando o bancário ganhar o pedido na justiça de 7ª e 8ª hora, a partir da desconstituição do cargo de confiança, todos os valores que ele receber relativo a horas extras serão deduzidos do que ele recebeu no mesmo período de gratificação de função. Eu vou mostrar aqui um cálculo rápido para que você tenha ideia de quanto isso impacta. Como você pode ver, neste cálculo, o bancário ficaria ainda devendo valores ao banco. Mas, pensando nisso, a própria convenção coletiva, na mesma cláusula, prevê que não é possível ficar com saldo negativo. E então nós chegamos na pergunta que há muito nós recebemos aqui no escritório, ao menos desde 2018, que é: o pedido da 7ª e 8ª hora vai acabar? A resposta é não. O que nós temos visto desde então, desde 2018, são muitos juízes afastando a aplicação dessa norma e outros tantos tribunais seguindo esse entendimento. Isso porque, na visão de muitos deles, a norma é inconstitucional por afrontar, por exemplo, a interpretação, limitar a interpretação do juiz no caso concreto. Outros afastam a sua aplicação por considerarem que, como a própria Constituição prevê que as convenções coletivas devem visar a melhoria da condição social do trabalhador, isso não é visto na 11ª cláusula da Convenção Coletiva dos Bancários. E, por fim, o principal argumento que encontramos diz respeito ao próprio artigo 611, mas letra B, que prevê limitação quando se está falando de negociado sobre legislado. Resumindo tudo que nós vimos aqui, então os bancários que estão inseridos na jornada de 8 horas, com cargos que possuem nomenclatura gerencial, mas que de fato não exercem um cargo de confiança, possuem direito à 7ª e 8ª hora. Em 2017, com a reforma trabalhista, foi instituído o negociado sobre o legislado e, em 2018, a convenção coletiva já previu que, havendo decisão judicial que afaste o enquadramento do bancário no parágrafo 2º, que seria aquele que prevê que é possível sim fazer 8 horas, tudo aquilo que ele teria direito a receber de 7ª e 8ª hora será compensado pela gratificação de função. Porém, mesmo com tudo isso, a maioria dos juízes e alguns tribunais têm afastado essa cláusula, o que permite que continuemos a luta pela 7ª e 8ª hora do bancário.